Boa tarde aos colegas da turma da pós-graduação em História Militar, bem como os nossos mestres, professores. Eu gostaria de compartilhar esse pequeno vídeo que é sobre um determinado período da história em que nós fomos, aqui no Espírito Santo, fomos visitados pelos holandeses, né, dentro daquele contexto da invasão do Nordeste e coisa e tal, né? Em 1616, eles chegaram aqui no Brasil e foram lá para o norte e subiram a Amazônia, ali o rio Amazonas, e ficaram ali por algum tempo, já fazendo comércio com os nativos, se adaptando aos nativos, e os nativos se adaptando a eles. E assim sucedeu até que um português, um espião, vamos dizer assim, português, denunciou aquilo ali para a coroa portuguesa, que enviou então uma missão militar para expulsar, e assim foi feito. E nesse evento ocorreu que ficaram 70 colonos holandeses para trás, porque não deu tempo de fazer o resgate deles, mas isso foi resolvido numa outra ocasião, já com a Companhia das Índias Ocidentais patrocinando isso aí, e vieram e fizeram o resgate e tudo mais. Então, aí a gente avança um pouco no tempo e vamos ali para o Nordeste, vendo que o litoral norte todo ali estava sendo alvo, né, de tentativas de invasão e coisa e tal, inclusive a dos holandeses de novo, né? A ponto de terem realmente conquistado a região de Recife ali, não sem resistência, eles tiveram muita resistência, mas até que o Maurício de Nassau, do período nassoviano, né, conseguiu implementar ali uma paz, né? Então seria uma pax holandesa, né? Uma coisa assim. Mas eles também foram expulsos, chegou um ponto que eles foram expulsos. Essa ocupação ela foi patrocinada pela Companhia das Índias Ocidentais, e isso custa dinheiro, e isso levou à falência da companhia, e no qual o Maurício de Nassau ele teve que ser expulso, foi embora. Os holandeses saíram do Brasil, foram para uma parte deles foram para Nova York e fundaram lá Nova Amsterdã, que hoje é a ilha de Manhattan, né, em Nova York ali. E depois, mesmo assim, essa mesma ilha, ela foi negociada com os ingleses em troca de uma ilha lá no Extremo Oriente, lá no Pacífico. Então os holandeses ficaram lá e os ingleses tomaram ali a Nova Amsterdã, que se tornou Nova York. Mas o que eu queria falar é sobre o Espírito Santo, né? A capitania hereditária do Espírito Santo, que foi doada ao Vasco Fernandes Coutinho. Ele tinha uma esposa chamada Luísa Grinalda, e a colônia, que começou ali em 1535, por ali, ela não foi realmente um sucesso assim comercial, né? Não tinha muitos atrativos, em parte pela orografia do local, né? Muito morro, muita montanha, local protegido e tal, e depois pela ferocidade dos índios que ali residiam, que deram muito trabalho para os portugueses que chegaram ali, né? E, bom, em 1625, um militar holandês, Piet Hein, eu creio que seja essa a, a pronúncia, eles conseguiram entrar dentro desse território. Eu explico. Vitória é uma ilha, né?
e as águas que cercam ali é como se fosse um canal. Aqui a gente chama o Canal de Vitória, outros chama Baía de Vitória, mas o fato é que o braço do mar, ele contorna a ilha, por isso que é uma ilha, mas não é só isso. Ela é uma região de difícil acesso para barco. Hoje em dia, ainda com muita tecnologia, os barcos têm que ser muito cuidadosos, porque tem muitas pedras. Além disso, elas são águas abrigadas por excelência. Por quê? Você entrando ao sul, ou seja, no teu lado esquerdo, você tem 4 morros. Não são montanhas enormes, mas são morros. E em cada morro desse você tem pequenas baías. Então, entrando na Bahia, à esquerda você tem o que chama Morro do Moreno, depois você tem um outro morro, que é separado por um pequeno riacho, que é o Morro do Convento da Penha, tá? Depois você tem um outro vale, vamos dizer, e aí você tem 2 morros juntos, que é o Morro de Vila Velha e o Morro de Jaburuna, e depois lá no fundo você tem uma pedra, que é o Morro do Penedo, tá? A coroa portuguesa, já se antecipando a alguns movimentos assim, logo na entrada ela construiu uma fortificação, tá? Uma fortificação que é o Forte Piratininga ali bem no início, e depois do lado direito, lá na frente, fizeram uma outra fortificação, tá? E do outro lado, o Morro do Penedo, também tinha uma outra fortificação, ou seja, criaria, teoricamente, um corredor ali polonês. Quem entrasse ali ia ter muita dificuldade de sair intocado, né? Pois bem, em 14 de março de 1625, esse almirante holandês, ele conseguiu o feito de adentrar a Bahia, atracar no cais, onde hoje é um relógio chamado Relógio da Praça 8, a Praça 8, e tentou então tomar a parte de cima da cidade, a cidade alta, né? E ele foi repelido por uma revolta popular liderada pela Maria Ortiz, uma jovem de 20 e poucos anos, e o trabalho dela foi tamanho que conseguiu repelir essa invasão até que chegassem os reforços e com isso a expulsão dos holandeses para de onde eles vieram, né? E com isso a supremacia luso-brasileira ela prevaleceu ali com o esforço dessa jovem, vamos dizer, capixaba, porque quem nasce no Espírito Santo é capixaba. Capixaba quer dizer roça de milho, porque na região, tem uma região em Vitória, na ilha, que era há muito tempo atrás uma roça de milho dos índios, né? E que aquilo ali ficou para a gente como herança. Você pode dizer que todo sujeito que nasce no Espírito Santo, vamos dizer que seja capixaba, mas seria, você está expandindo, né? E também nem vê o caso aqui agora. Mas, enfim, com isso, eu queria assim, ressaltar, né, a importância que teve uma pessoa que teve esse ímpeto de, de, de patriotismo, esse ímpeto de resistência contra o invasor, né? É uma coisa digna de nota, tanto é que esse local hoje é uma escadaria, e a escadaria Maria Ortiz, em homenagem a essa jovem, em que pese várias acusações que em algumas literaturas dizem, mas o fato é que ela, dentro daquele contexto dela, dentro daquela janela de tempo, aquela janela histórica, ela fez algo que ela julgou ser o correto, tá certo? Então, com isso, eu só queria realçar isso aí e depois ainda acrescentar que não é bem o escopo aqui, mas os holandeses voltaram na nossa região, mas já em 1815, por aí, quando na Holanda a situação estava muito ruim e aqui se precisava
de ocupar a terra. Então eles voltaram, mas já numa outra condição. E eu posso adiantar para vocês que a invasão, que a colonização nossa aqui na parte alta foi muito, muito penosa para os povos europeus que vieram para cá. Uma outra curiosidade, havia uma região no Império lá, germano, né, a tal da Pomerânia, uma região que fica entre a Alemanha e a Polônia, se eu não me engano, que tem uma colônia de pomeranos aqui no estado e é o único lugar no mundo que ainda fala língua, porque eles preservaram os costumes e a língua. Okay? Então, eu agradeço aí a quem tiver assistido o vídeo, espero que tenham gostado. Se quiserem comentar alguma coisa ou fazer outras perguntas, seria legal receber isso. Uma boa tarde para vocês.